Bom, gente, mais uma sexta-feira chegando no nosso quadro Fala Deputado, né? E antes de eu entrevistar esse deputado, que eu acho um deputado brilhante, que tem um trabalho muito bom para Joinville, eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores, a Casa do Capitão. Lá o almoço de segunda a sexta-feira é sensacional e o seu evento na Casa do Capitão é demais. A Web House, soluções em nuvens, a Promed Laboratórios, CID e Relojoaria e Ótica, a Duplicare Gráficas Expressa e Babitonga Grupo de Engenharia e a InfoHouse, a casa do seu computador. Esses são os nossos parceiros e muito obrigado, porque sem vocês a gente não existe. E recebendo com muito carinho, com muita alegria, o meu amigo Fernando Krelling, um deputado ponta firme na cidade. Já vou te dando um presentinho, que é o mousepad da Web House. Você leva para Florianópolis, a hora que estiver trabalhando lá, você... Obrigado. Usa o mousepad do meu amigo Guts. O Gustavo, o André, tu conhece bem o Guts, claro, né? Eu falei, Guts, eu vou dar um mousepad pro Fernando. Ah, Fernando é meu amigo. Obrigado pelo presente aí, Guts. Você é parceiro. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso Dialogar para Avançar, né? Já há um tempo, já estou te convidando, só as agendas não batiam, e aí eu resolvi fazer esse quadro Fala Deputado, e aí nada mais propício que vir conversar conosco no Fala Deputado. Até porque a gente grava o Dialogar para Avançar na quarta-feira, e o Fala Deputado eu vou gravar sempre nas sextas, porque é quando os deputados estão na base, né? E a gente vai tentar ouvi-los todos, né? Então seja muito bem-vindo e tá aí para tu dar a saudação inicial, o microfone é seu. Então, meu querido amigo Elton, obrigado pelo convite, pela oportunidade de bater um papo contigo. Dialogar para avançar é um tema que hoje em dia na política está tão escasso, né? Então me chamou muita atenção porque realmente é o que a gente precisa hoje na política, dialogar para poder avançar e voltar à normalidade. Então, Elton, obrigado pela oportunidade, estou aqui para bater um papo, falar um pouquinho da política do nosso estado, da cidade de Joinville e também dos nossos trabalhos. Eu quero dizer que o Fernando é meu amigo já há alguns anos e a gente nunca trabalhou junto num projeto, né, Fernando? Verdade. Estamos costurando aí, quem sabe. Mas vamos lá, quem que é o Fernando Krelling para a cidade de Joinville te conhecer mais? Aí a internet rompe essas fronteiras locais e vai aí. Então, Elton, primeiro que é muito bacana a oportunidade de falar da gente, quem nós somos, porque hoje em dia as pessoas têm uma visão que o político é um extraterrestre, né? É alguém que aparece de 4 em 4 anos e é alguém que muitas vezes não é de carne e osso. Eu sou Fernando Krelling, nasci lá em Piraberaba, sou casado com a Fernanda, pai do Gui, formado em Educação Física e também formação em Gestão Pública, com pós-graduação na área. E lá em 2012, eu venho de uma família política, meu avô foi vereador, o meu tio vereador e depois candidato a vice-prefeito com Luiz Henrique, naquela eleição de 92, onde o Freita acabou vencendo a eleição. E nós ficamos aí, a nossa família ficou 24 anos fora do cenário político. Então acabou, meu avô foi vereador, meu tio foi vereador e depois a gente ficou fora. Meu pai participou das eleições, mas acabou não vencendo, ficou suplente. E aí, em 2012, eu recebi um convite para ser candidato a vereador. Eu, como professor de Educação Física, tocando minhas academias, comecei a trabalhar com 14 anos como garçom lá no Tropical, em Piraberaba. Depois trabalhei quase 10 anos em banco. E depois vim para a área de empreender, na área de academia, junto com a minha esposa, depois da formação. E acabei, em 2012, recebendo um convite para ser candidato a vereador. Cara, saí candidato, eu acho que tu lembra bem, nós éramos todos guris ainda, né? E saí candidato, era eu, meu irmão, minha esposa, o Gilcinho, que trabalha comigo até hoje, e uma Montana branca que eu dirigia. E essa foi a minha campanha. E quando abri as urnas, fiz quase 2.000 votos. Numa eleição que era eu sozinho. Sabe aquela coisa que na eleição sempre tem, os favoritos são esses. Mas tem esses que ninguém dá bola, que não vai chegar. Cara, e ninguém dava bola, eu fui lá, fiz quase 2.000 votos. Isso chamou a atenção de muita gente, eu ainda era um guri. E no MDB isso? No MDB. E aí, obviamente, não se elegeu. Não me elegi, fiquei suplente. E aí, em 2013, recebi o convite, 2012 ainda, recebi o convite para ser secretário de Esportes de Joinville, presidente da FELEG, e aceitei o convite. Minha primeira participação na vida na gestão pública foi como presidente da FELEG, uma responsabilidade enorme. Mas como eu já tinha sido atleta e participado de todas as modalidades, de todas as categorias de base, eu conheci um pouco do que acontecia do outro lado do balcão. Mas deve vir para o lado de cá do balcão, que é o lado da gestão. Então fiz um grande trabalho na FELEG junto com a equipe, realmente transformamos o esporte de Joinville. E aí, em 2016, candidato a vereador, acabei uma eleição também simples, tá, Elton? Mas muito trabalho de 4 anos.
né? Muita política pública. O simples, perdão, muito. O simples financeiramente, tá dizendo, financeiramente né? simples, mas só o que muito voluntário. trabalho que tu Isso. fez Me né? deu a oportunidade de ter muitos voluntários. E te catapultou para ter uma votação histórica. E né? aí era interessante que na época eu não estava entre os nomes do partido. Eu lembro até hoje, eu falo sobre pesquisa eleitoral, eu era o 48º com possibilidade de vitória. Então eu estava fora total. E aí o partido tinha uma listagem dos possíveis eleitos. Vamos fazer 4, vamos fazer 5, vamos fazer 3. Então os 5, os 7 primeiros eram fulanos que já tinham experiência política. Aí acabei sendo o vereador mais votado da história naquela eleição, com 10.523 votos. Imagina, o Fernando fez quase 2 mil na eleição passada, agora vai dobrar, fazer uns 4, Isso, era 3, o que eles pensavam. 3.900, 4.100 nessa faixa. A conta era essa, que eu poderia chegar, mas a possibilidade era ser suplente, primeiro, segundo suplente, sim. E acabei fazendo 10.523 votos, me tornando o vereador mais votado da história até hoje. É isso que eu ia te perguntar. Essa tua votação ainda é recorde em Joinville? É recorde. Nunca ninguém passou de 10 mil votos na cidade. E a minha votação é a maior do estado, no MDB. Maior votação do estado. E aí acabei sendo, já no 1º de janeiro de 2017, presidente da Câmara. Eleito presidente da Câmara. E aí começa a minha jornada no Legislativo, né? Fui 2 anos vereador, presidente da Câmara, e tive a oportunidade de ser candidato a deputado estadual. E naquela vez... Eu me lembro que até ganhou, agora vai cruzar o trampolim. Né? Mas, mas a população te deu um cartão de crédito de 10 mil votos. Se tu não oportunizasse aquele momento, talvez passaria e o, que eu o cavalo encilhado. Né? Eu falo até hoje, Elton, se eu não tivesse sido candidato em 2018 a deputado estadual, talvez eu não teria sido eleito deputado estadual, nem em 22, nem... porque eu não teria essa oportunidade. Realmente era o momento. A política é muito momento, sim. Né? E aí, um dia me falaram, eu estava com muita dúvida, me chamaram para ser candidato, o partido chamou, eu falei, eu não sou candidato, tenho meu mandato. Aí eles falaram o seguinte, pega a história do Luiz Henrique. E aí eu comecei a ver a história do Luiz Henrique. Luiz Henrique, ele quebrou várias vezes o mandato. Várias vezes o mandato, porque através da quebra do mandato, ele dava novas oportunidades para a cidade de Joinville. Quando ele se tornou deputado federal, ele trouxe mais recursos para a cidade e assim por diante. Ele foi deputado estadual, foi deputado federal, quebrou o mandato de prefeito para voltar, deputado federal. Então teve tudo isso. E aquilo me encorajou. E aí eu fui candidato a deputado estadual, me elegi muito bem, fui o deputado mais votado em Joinville, fiz 44 mil votos naquela eleição, fiz um baita mandato, os 4 primeiros anos, muito recurso, foram mais de 100 milhões de reais para Joinville, que eu consegui trazer, e aí tive a oportunidade em 2022 da reeleição, aumentando em 10 mil votos a minha votação. Então, realmente é uma história bacana, bonita, da vida pública, mas é de muito trabalho, cara. É muito trabalho, domingo a domingo na pauleira. O Fernando é um deputado que não se envolve em confusão, né, Fernando? Tem algum episódio na tua carreira que tu teve que se alterar, teve que entrar numa discussão que tu não queria, ou sempre foi de boa? Cara, eu sempre fui um cara muito equilibrado, assim, nessas questões, principalmente políticas, respeitoso. Eu entendo pessoas que pensam diferente de mim. Eu não preciso concordar com elas, mas eu entendo e respeito. Porque as ideologias estão aí, elas são históricas, e não só no Brasil, elas são globalizadas. Então isso, a história política faz parte. Tu já pensou numa sala todo mundo pensar igual? Não dá, não tem nem graça pro professor, né? Não. Todo mundo pensar igual não tem graça. Numa sociedade, todo mundo pensar igual, todo mundo vai se trabalhar no comércio, todo mundo vai vender a mesma coisa, porque pensa igual. Então, na política é isso, as pessoas pensam diferente, só que eu tenho a minha consciência e trabalho em cima da minha consciência. Tive um momento polêmico na minha vida pública faz pouco tempo, naquele episódio com a deputada Júlia Zanata, que ela fez algumas acusações e eu fui para a tribuna, acabei respondendo, e aí virou uma enxurrada de... Mas a tua resposta não foi ofensiva. Não, de forma alguma, não é meu perfil. Ela sim foi... Eu acho que ela foi ofensiva. Aliás, né, eu quero aqui dizer que uma parte dessa direita, que se dizem direita, né, ou são extremos, e eu não gosto de extremo, mas tem uma ala extremista aí que, né, o que fizeram agora com a senadora Ivete, para mim isso é inaceitável. Baixar o nível é complicado. Independente se ela fosse assinar ou não, sim, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? Lógico, entendeu? E aí teve esse episódio, eu fui pra tribuna, acabou dando uma confusão, ela fez resposta, e ficou naquilo, e eu não gosto disso. Isso me faz mal. Me faz mal, eu não durmo direito, isso faz mal pra minha vida, pra minha família. E aí depois eu tive um momento que eu liguei pra ela,
ó, deputada Júlia, é o seguinte, tu tem o teu pensamento, eu tenho o meu, eu respeito a forma que você pensa, agora a agressividade não funciona assim comigo, e ela tá, e depois acabou. Então passou, foi um momento, mas foi um momento também de aprendizado, de resiliência. Mas eu acho que também mas tu também não pode deixar. Tem coisas que a gente olha, vê e não pode se calar. Eu sou bonzinho. É posicionamento. Eu sou bonzinho, mas não sou bobo. Não, não é posição. Posição. Eu sou justo. Não sejam injusto comigo que eu vou me manifestar assim, vou cobrar, vou pressionar, se tiver que ir pro pau, eu vou pro pau. Só que mantenha a justiça que não tem problema. Se nós conseguirmos manter na política o diálogo e o equilíbrio, cara, o Brasil vai ficar bem melhor, vai ser bem melhor. Falando em diálogo, né, em Brasil tá melhor, então vamos enfiar o dedo no vespeiro, né? Como é que tu tá vendo esse movimento, né, descalibrado? Eu entrevistei dias atrás o Coronel Armando e eu falei para ele assim, que nós não podemos nem estar à esquerda e nem à direita, porque a balança não, ela tem que estar equilibrada. E o equilíbrio está no centro. Mas há um descompensamento jurídico, e eu concordo em algumas coisas, discordo em outras, né? Eu acho que está faltando uma dosimetria, principalmente no caso de 8 de janeiro. Muitas pessoas estavam lá porque estavam embebidas ou alucinadas por um discurso, não sei a que ponto levou essas pessoas a terem um surto psicótico, na minha avaliação. Então foram lá, vamos lá, não sei o quê, e resolveram quebrar, né? Talvez no inconsciente era para não deixar o presidente Lula assumir, mas daí dizer que isso foi uma intentona, um golpe e tal, é uma linha tênue, né? A gente pode pensar por um lado que sim, por outro lado que não. Mas que tem que existir uma pena e dizer, olha, a gente não pensem de novo em fazer porque a pena vai ser maior. E também tem que ser aplicada alguma pena em quem arquitetou tudo isso aí, quem financiou. Então, como que tu vê tudo isso? Não, primeiro que eu concordo nessa questão de 8 de janeiro, na questão de que muitas pessoas elas foram mais por paixão, sentimento de paixão, de, vou defender o lado que eu torço, o meu time, né, do que realmente para cometer um golpe, para chegar lá, vou chegar lá e sair de casa, vou chegar lá e vou quebrar tudo. E algumas pessoas fizeram, quebraram, elas precisam ser punidas, isso é claro. Tu imagina na minha casa, na tua casa, entrar alguém, quebrar tudo e tu achar que tá tudo certo. Muitos ali foram de massa de manobra, né? Tem os do pelotão de frente. Isso, aqueles pelotão de frente, muitos merecem ser punidos pelo que fizeram, né? Também não entro aqui no mérito de se julgar. Se tá certo ou tá errado? 300, 10 anos. Sim. Eu não sei porque eu não sou jurista, eu não sou advogado, não sou juiz para determinar isso. Mas muita gente que foi punida, eles estavam lá abastecidos por uma paixão, por um sentimento de lado político. Então, discurso, uma construção. Lula e Bolsonaro, eu sou contra o Lula, então eu sou do Bolsonaro. Então eu fui lá para defender o Bolsonaro e ser contra o Lula, mais pelo discurso, pela paixão, pelo sentimento de momento. Então eu acho que algumas decisões, e várias decisões, elas estão sendo muito monocráticas e elas poderiam ser em colegiado. Porque quando tu pune uma pessoa, tu transforma não só a vida dela, mas de toda uma... Claro, a família, filhos, netos, tal. Tem toda uma família por trás disso, claro. E uma punição de alto nível para pessoas que foram lá por um sentimento de defesa do país. Era o que eles pensavam naquele momento. Sim, foi construído isso, né? Que aquilo era defender o país e eles acabaram entendendo que aquilo era para defender o país e acabaram fazendo. Não estou dizendo os que quebraram tudo. O quebra-quebra, com todo o respeito, mas assim, quem defende, mas eu não defendo quebra-quebra. Agora, algumas pessoas que foram em algum momento abastecidas pelo sentimento da paixão, elas acabaram sendo punidas e essa punição foi muito grande. E essas decisões monocráticas e não de colegiado acabaram colocando pessoas 15 anos de cadeia. 16 anos de cadeia. Embora que depois a segunda turma, a primeira turma, não sei qual é a turma lá, referenda a decisão monocrática, mas não há um debate coletivo, né? E ali começou a criar
esse movimento que está acontecendo agora no Brasil. Isso. Né? Existe um ranço, né? Que criou esse ranço que poderia ter sido evitado. Logicamente que se não desse uma resposta na hora do que aconteceu, ficaria ruim naquele momento, né? Mas que deveriam pagar quem realmente fez. Agora, não as pessoas. Pô, tem pessoas que ali foram presas que talvez isso vá se resolver ali na frente. Perfeito. Mas, né, eu acredito que a maioria... E, bom, tiveram também a possibilidade de aceitar, falar, então tá aí, então beleza, eu vou fazer o curso, né? Vou fazer o curso de democracia e ficar 2 anos fora da internet e tá tudo certo. A maioria não quis, né? Daí agora o que acontece por isso que é muito difícil. Eu sempre falo assim, um navio sai ali do porto de Itapuá, aqui no porto de Itajaí, ou aqui em São Francisco do Sul, mas os navios aí que transportam containers. Para carregar um navio de container, eles botam um pouco de um lado, um pouco do outro. Eles não colocam tudo de um lado, que o navio ele não vai conseguir. Essa é a política, cara. Se a balança. Tudo para um lado, ela vai descompensar. E hoje está assim, tem um lado que defende, o outro lado, e a gente tem que manter um equilíbrio. E hoje está uma confusão muito grande. E essa confusão, quem mais tem sofrido é a população, e ela muitas vezes não se dá conta que ela está sofrendo. Essa questão de tarifaço agora, taxação. 50% taxação. Nós estamos correndo o risco em Joinville de perder 2.500 empregos por causa dessa situação. Vamos entrar nessa questão do tarifaço. Ontem, o presidente Trump, numa entrevista, disse que o Brasil é o pior parceiro comercial. Bom, não dá para... Meus pais sempre dizem, os mais velhos você respeita, mas o cidadão está fora da casa. Tá? O tarifaço foi global. E que ele está sendo, mais uma vez, a técnica dos sofistas da Grécia Antiga, e passou por Goebbels, de envenenar as pessoas com mentiras, está sendo feito agora. O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos fazendo um desserviço para o Brasil e ainda sendo pago pelo dinheiro público. Não dá para defender, porque quem é que vai pagar essa conta, Fernando? É o nosso joinvilense, é o nosso catarinense, é o nosso brasileiro, por uma briguinha que tem que ser resolvida aqui. Quando a família Bolsonaro teve a condição de assinar a lava-toga e o Flávio Bolsonaro não quis a lava-toga, ali começou a desgraceira. Porque o pai dele não tem freio, falou um monte de impropérios, ofendeu ministros do STF, e aí, meu amigo, por mais profissional que tu seja, eu estou numa posição em que a caneta não tem fim, a tinta. Eu vou lascar esse... E é o que está acontecendo? Esses dias, Elton, teve um evento em São Paulo, e o Ratinho Júnior aqui do Paraná estava lá. E dentro desse evento teve alguns questionamentos, e as pessoas perguntavam. E uma das perguntas para ele foi o seguinte: Ratinho, o que tem que fazer para ser presidente do Brasil? Ele respondeu: ser normal. Então, a resposta dele, ela causa reflexão. Claro. Porque o momento atual, as pessoas estão assim, hoje, se você faz uma crítica ao governo Lula, elas te taxam como bolsonarista. Se você faz uma crítica... Um elogio? Um elogio. O Bolsonaro não deveria ter feito assim. Porque quando ele fez assim, ele errou. Claro, é petista. Sim. Então, parece que só existe 2 políticos no Brasil e os 2 políticos sendo alavancados por uma torcida. Eu entendo e respeito quem é Lula, quem é Bolsonaro. Eu admito, eu nunca votei no Lula na minha vida. Nunca votei no Lula. E votei no Bolsonaro. Mas eu vejo que tem muitas coisas que o Bolsonaro poderia ter feito diferente. Falado de uma forma diferente, ter se portado de uma forma mais estadista, equilibrada, porque ele consegue, sendo equilibrado, consegue manter aí o país, né, numa condição mais tranquila. E aí quando acontece isso, nesse momento atual, Trump e Lula, eu acho que parecem com todo respeito, parecem 2 crianças birrentas. Sabe aquela criança birrenta que um faz o mal pro outro, o pai pede desculpa, eu não peço desculpa, eu também não quero dar a mão. E ficam brigando. Só quem paga o preço somos nós, cara, no dia a dia. Agora, não dá pra gente negar em que o governo brasileiro tem trabalhado fortemente para tentar chegar num acordo
né? E aí eu não vou dizer o presidente. O presidente é a autoridade máxima de um país, ele não pode pegar a mão do telefone e falar, eu quero falar com o Trump, aqui é o Lula. Não vai atender. Isso, quando houver essa ligação é porque as relações internacionais, os técnicos internacionais acabaram fazendo essa conjunção. E o nosso vice-presidente, o Geraldo Alckmin, que é uma pessoa habilidosa demais, uma pessoa equilibrada, ele tem tentado fazer isso. Só que o problema está nos Estados Unidos, que não quer. É que, na verdade, é o seguinte, a gente tem que entender que existe uma balança comercial. Essa balança comercial, os dois países são afetados. O Brasil está sendo muito afetado com os 50% de taxação, muito afetado. Só em Joinville nós corremos o risco de perder 2.500 empregos. Isso afeta totalmente a economia de Santa Catarina. Mas os Estados Unidos precisam entender que essa balança comercial também existe exportação e importação. Claro. Tem muita coisa que o Brasil compra de lá. E vai deixar de comprar. E vai deixar de comprar. Isso, mas não atrapalha que os Estados Unidos é uma potência mundial? Não, atrapalha a economia sim, se deixar um país com mais de 200 milhões de habitantes parar de comprar dos Estados Unidos, claro que atrapalha a economia americana, é lógico. Mas o que eu não estou conseguindo entender? O governo federal ele fez essas ações agora dos 30 bilhões, que é, na verdade, é um empréstimo. Não está dando, né? É um empréstimo. O cidadão lá que pegar esse vai ter que pagar depois, através do suor do trabalho dele. Com juros baixos. Subsidiado, juros, aquela coisa toda. Mas, Elton... Que talvez é o que dá para fazer no momento, né? Eu acho que o 01, né, a negociação 01 do Brasil, para não acontecer isso, não precisava nem ação dos 30 bilhões se tivesse uma questão de diplomacia. Se o Brasil tivesse uma questão diplomática e os Estados Unidos também, nós teríamos aí sentado na mesa e resolvido. Tu sabe aquela historinha que quando um não quer, dois não briga? É isso aí. E aí começa o Trump falar um monte de coisa do Brasil, o Lula falando um monte de besteira do Trump, e aí vira uma confusão. E aí a pessoalidade prejudica mais de 200 milhões de habitantes. E as pessoas, e eles não conseguem ainda identificar que toda essa pessoalidade, eu não gosto do Trump, não vou falar com ele, eu não gosto do Lula, não vou falar com ele, vai prejudicar o Brasil e os Estados Unidos. E os Estados Unidos? Claro. Os Estados Unidos, a hora que elevar o preço da carne lá nos Estados Unidos, tá, né? Que precisa muito do Brasil para isso. Não, já estão sofrendo, eu tenho vídeos lá do pessoal reclamando. Só que esse sofrimento americano menor. Enquanto eles sofrem 20%, nós sofremos 100%. Então é dolorido para o brasileiro, será dolorido. O Brasil tem que encontrar outros parceiros comerciais. Isso eu acho um fato importante do governo federal fazer, e isso emergencialmente. Acelerar, né? Mas a questão diplomática ela é fundamental. Eu acho que diante das tempestades ocorrem as oportunidades, né? E a oportunidade de a gente também olhar para o mercado interno, né? Nós exportamos muito café. Sim. E nós chegamos a pagar quase 80, 90 reais o quilo do café. 30% do café consumido nos Estados Unidos é brasileiro. Isso, né? Então, para acompanhar o preço que os americanos pagam, quem paga o preço também é o mercado interno. Então agora, como não vai ter essa... Vai girar e vai baixar o preço aqui. Vai baixar o preço e vai gerar mais. Claro que o empresário vai ganhar menos, só que vai vender mais internamente. Eu acho que vai virar no Brasil, só que assim... Não, mas corremos um risco grande. Quero te dizer que outros mercados virão. Lógico que daqui a pouco tudo vai se apaziguar, é uma questão de tempo. Vamos trazer a nossa conversa para o Estado e deixar deixar Brasília, os deputados federais trabalhando, que tu é deputado estadual. Perfeito. Fernando, como é que aconteceu essa tua ida para a vice-presidência da Alesc? Então, isso foi interessante. Eu, no primeiro mandato, falei, cara, como que eu vou chegar na Assembleia Legislativa, só cara aí cascudo, que tá tempo aqui dentro, e vou conseguir ser respeitado? Eu criei uma estratégia e ela deu certo. Eu cheguei lá já falando, sou de Joinville, sou da maior cidade de Santa Catarina, minha cidade precisa ser respeitada e pancada na mesa, mas com respeito, logicamente, mas falando da minha cidade. E eu peguei essa blindagem, esse escudo de ser joinvilense, de ser daqui de Joinville, e isso me deu realmente uma participação importante no meu primeiro mandato. E esse primeiro mandato me deu a possibilidade de fazer parte de uma comissão de finanças, que é uma comissão importante lá da Assembleia Legislativa. E aí, no final do primeiro mandato, já muito bem articulado,
já fui para o segundo mandato, chegando como líder da bancada. Então, eu fui líder da segunda maior bancada da casa, que é a bancada do MDB. Então, pegando a liderança da bancada, eu tive um link, né, direto com o governador. Então, sempre que fosse falar de bancada, de projetos, o governador conversava com o líder da bancada. Claro. Então, comecei a ter um respeito maior dos pares. E quando veio a possibilidade aí de uma formação da mesa diretora da Assembleia, existia uma possibilidade lá atrás até da presidência da Assembleia. Então, o MDB pode ter o presidente, pode ser o Fernando e tal. E aí surgiu a possibilidade, o Júlio, o candidato Júlio, é um cara muito respeitado lá na Assembleia, no Parlamento. Muito articulado. No Estado, muito articulado. E aí veio o convite, Fernando, tu não quer fazer parte da mesa e ser o meu vice? E quando o Júlio fez... Tu mais novo, tu vai para uma reeleição, eu vou para federal, e depois tu assume aqui como vice, depois tu vira presidente. Quem sabe no futuro? E eu falei, cara, eu acho que é uma caminhada. Uma escada se sobe de degrau em degrau, né? Não adianta eu querer dar o pulo. E acabei vindo para vice-presidente, a bancada chancelou, a bancada do MDB, que eu era o líder da bancada. Isso me deu a possibilidade de ser vice-presidente, o primeiro de Joinville, o primeiro da região norte, e o primeiro que assumiu a presidência da Alesc. Isso é muito cara, bom. É um orgulho Joinville, imenso. Só que uma responsabilidade enorme também, né? Porque existe aí uma pressão muito grande pela vice-presidência também de trabalho, de recursos, de melhorias aqui para a cidade. Fernando, nós estamos chegando no final do programa, temos mais 10 minutos. Eu queria, nesses 10 minutos, aproveitar e falar contigo sobre uma nova etapa do MDB municipal, né? Vocês há pouco tempo filiaram o Rodrigo Coelho, ex-deputado federal, que acho que vai a federal, dobrando com você, né? E para 2028, nós temos uma lacuna, falando isso em prefeitura, né? O Adriano encerra o mandato, ele vai tentar fazer o seu sucessor. O MDB hoje é base do governo municipal, embora que não tenha cargos, mas é base, tem ajudado, tem ajudado Joinville, mas isso não impede do MDB ter candidato na próxima eleição. Ou impede? Como é que tá os planos do MDB e o plano do Fernando? Tá pensando em ser candidato a prefeito? Como é que é essa? Porque tu vai para a reeleição de novo para deputado estadual. Sim. Né? E aí nada mais justo de você pleitear em ser prefeito da cidade, né? Então, eu tive uma pressão muito grande em 24 agora para ser candidato a prefeito. Pressão estadual muito grande em cima de mim. Eu falei assim, cara, eu vou para lá para participar da eleição. Porque era uma eleição garantida. Cartas do marcadas. Adriano, e o Adriano estava voando, uma eleição boa para ele. Eu falei, cara, o que eu vou lá para enfrentar, para criar um ranço, ir para um debate, criar um movimento ruim, assim, não vale a pena, não tem por que eu ser. Mas eles gostariam, não, o Fernando tem que ir, quem sabe a gente fazer uma construção de mais partidos. Falei, não, eu não sou candidato em hipótese alguma. E aí também teve o episódio do seu pai que faleceu. O pai faleceu. Aí eu acho que deu uma murchada, né? E eu vou te falar, teve isso, talvez seja o fator fundamental da minha não ida, porque o meu pai ainda estava na UTI na época, poucas pessoas sabem disso. O pai estava na UTI e ele ainda estava consciente. Aí um dia eu perguntei, pai, eu tenho uma dúvida muito grande, o meu pai sempre foi meu porto seguro. Pai, acha que eu deveria ser candidato? E ele não falava mais, mas ele estava consciente. Aí ele balançou a cabeça assim para eu não ir. Aquilo para mim foi a resposta. Eu falei, não é para eu ser candidato. E aí, cara, ninguém botava na minha cabeça, não. Quando eu saí do hospital aquele dia, eu falei, não sou candidato, hipótese alguma. E aí, tanto que o MDB colocou candidato, eu acho que é importante colocar alguém, o partido, né, se mobilizar, porque daí o partido se mobiliza, o Gubert foi candidato. Pô, fizeram uma salada, né? Foram buscar o PP para ser uma doideira aquela eleição ali. Foi uma doideira, mas daí o Gubert foi candidato por uma missão também. Cara, foi candidato, sei lá, 40 dias antes da eleição. Tu vai ser candidato, eu? E ele foi candidato, um queridão. Só que agora, em 2028, começa um projeto onde a gente tem que começar desde já. E esse projeto, eu falei, tô à disposição do partido, assim como a vinda do Rodrigo é importante, o Rodrigo também está à disposição, podem surgir novos nomes. Eu não tenho nenhuma vaidade de ser candidato a prefeito, nenhuma vaidade. Tenho um sonho de um dia, quem não sonha tá na política? Não é o teu momento? Pode ser que seja, então eu preciso... Claro, vai depender de 2026. Eu preciso entender a eleição de 26, né, fazer uma leitura dessa eleição de 26, para poder verificar, 28 é o meu momento. 28 não é meu momento, então eu preciso avaliar bem. Mas eu te falo que eu tenho o sonho de um dia ser prefeito de Joinville? Tenho. Quem está na política e não quer ser prefeito da maior cidade de Santa Catarina, da sua cidade onde tu nasceu, é um negócio bacana. Mas... eu vou me colocar à disposição do partido, se quiserem, eu vou trabalhar isso, mas não é algo que, tipo assim,
tem que ser eu, porque... Não. Pode ser o Rodrigo, pode ser qualquer outra pessoa aí que a gente fazer um projeto. O Adriano passou 18 anos, abre uma lacuna, sim, em Joinville, novos nomes devem surgir, mas para assumir uma prefeitura do tamanho de Joinville, tem que conhecer a cidade. Né? Não é um negócio assim, chegar um aventureiro, você é candidato a prefeito e vai ser prefeito. Tem que conhecer a cidade e principalmente os problemas de Joinville. Né? Joinville é uma cidade muito boa, uma das melhores cidades do Brasil para morar, mas tem problemas. Muito. Então, realmente, não é só conhecer as qualidades de Joinville, mas também conhecer os problemas. E o MDB vai estar com o Jorginho em 2026 ou corre o risco de o MDB lançar o seu candidato a prefeito ou ir para outro caminho? A governador. Governador. Então, 2026, ainda como líder da bancada, eu tive a conversa com o Jorginho para a entrada do MDB no governo. Então, quando o MDB entrou no governo, o Jorginho conversou conosco e o compromisso do Jorginho era o MDB estar na majoritária do ano que vem. Então, esse é o compromisso que ele tem com o MDB e o MDB tem com ele, né? Para caminhar junto até... Então, só depende dele. Porque ele já confirmou isso para nós. Agora, se ele não fizer, é outro processo, é outro momento, mas o MDB, eu falo para todo mundo, é difícil para o MDB ou para qualquer político tu assumir um compromisso e depois não honrar. Verdade. Fica feio. Mas fica feio. O compromisso de honrar é dele. Isso, ele que prometeu. Se não honrar... Se não honrar o compromisso, o MDB tem a moral... ela precisa estar ao lado do governador Jorginho Mello. Então, agora, a gente tem caminhado junto. Se ele não cumprir o que prometeu, vai entender que ele não quer o MDB. Se ele entender que o MDB não faz parte do projeto dele, aí sim o MDB constrói um projeto. Se vai ser candidato, se vai estar com o João Rodrigues, é outra coisa. Mas, a princípio, hoje, o compromisso que nós temos é com o governador Jorginho. Gente, eu recebi aqui com muito orgulho e muito carinho o meu amigo Fernando Krelling, deputado estadual, vice-presidente da LESC, né? E que me deixa muito orgulhoso de eu poder ter diálogo com o Fernando, né? Não é de hoje, e de saber que a gente não caminha na mesma fileira partidária, mas a gente tem amizade, né? Eu ligo para o Fernando me liga, e isso é muito importante. E quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a Casa do Capitão, Web House, a Promed Laboratórios, Cid Relojoaria e Ótica, a Duplicare Gráfica Expressa, Grupo Babitonga de Engenharia e a Info House, a casa do seu computador. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Você aqui não é meu convidado, você é sócio do programa. Obrigado, querido. Você, quando quiser voltar, as portas sempre estão abertas, escancaradas para ti. Meu irmão, obrigado Elton, a todos que nos acompanham, e te agradecer pela oportunidade, porque a gente pode falar realmente o que a consciência da gente diz, falar o que pensa, não fica apenas aquelas questões de um corte de rede social que já cria interpretações diversas, né? Aqui a gente tem um diálogo verdadeiro, podemos, e muitas vezes, pensar diferente, politicamente, ideologicamente, mas o respeito está acima de tudo. Com certeza. Né? Então, você é um cara que eu tenho uma grande admiração, um grande carinho. Estarei sempre à disposição para a gente poder falar um pouquinho de política, que eu sei que você gosta muito, né? Você, como cientista político, é um apaixonado por isso. E a gente poder falar mais do futuro, né? Do presente, mas do futuro político de Joinville e Santa Catarina. Num próximo diálogo, nós vamos com certeza focar na política. Dessa vez foi Fala Deputado e você se saiu muito bem. Obrigado, querido. Tudo de bom. Um abraço para vocês. Até a próxima sexta-feira com um deputado falando conosco e na quarta-feira com um convidado. Esse é o Dialogar para Avançar. Acompanhe-nos nas redes sociais e o nosso site que está bacana, www.dialogarparaavançar.com.br. O avançar é avancar, tá bom? Até a próxima.